Oi, oi, gente. Boa noite para quem está chegando para nos acompanhar na live de hoje, Militância Psicodélica. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes, né? Eu sou a Flávia Boas, sou doutoranda em Psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo e cofundadora do site Ciência Psicodélica. Estou aqui hoje, então, para apresentar essa segunda live dessa série de lives que vão acontecer dentro dos Encontros Psicodélicos, que é um projeto, então, que tem como objetivo construir diálogos entre diferentes áreas do conhecimento a respeito dessas substâncias, especialmente dentro das ciências humanas e das ciências biomédicas, né, gerando reflexões, questionamentos sobre diversos aspectos dessas substâncias, né, psicoativas. Então, o projeto tem como foco maior na ayahuasca. Essa aqui é uma bebida indígena, amazônica, né, e tem sido estudada, então, como uma substância potencial para o uso terapêutico, né, em transtornos psiquiátricos, como depressão e ansiedade e dependência de drogas. E a gente tem orgulho, então, que o Brasil tem pesquisadores de altíssimo nível e nos coloca, então, em posição de destaque na ciência psicodélica mundial. Então, essa é uma iniciativa, então, conjunta do projeto Healing Encounters, que é sediado no Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, do grupo de pesquisa Icaro, né, que é da Unicamp, e do site Ciência Psicodélica. Então, o site Ciência Psicodélica é uma plataforma, então, de divulgação científica que busca publicar artigos originais tratando sobre substâncias psicodélicas, os seus usos, potencial terapêutico, riscos, entre outras questões. E essa é uma iniciativa sem fins lucrativos, formada por um grupo de jovens cientistas e comunicadores.
Então, na parte de comunicação e design gráfico, a gente tem ali a Exumi e o Natan Fernandes. Na redação dos artigos, temos o Lucas Maia, Dimitri Daldegan, Luiz Felipe Valêncio e eu, a Flávia. Todas as informações, então, sobre os encontros psicodélicos, vocês podem encontrar no nosso site e nas nossas redes sociais. Aqui embaixo a gente tem o nosso site. Se inscrevam no canal do YouTube, ativem o sininho, deem um like para que esse conteúdo ele possa chegar para mais pessoas, nos ajudem a divulgar. E essa é uma live que vai ficar salva no nosso canal. Então, chegando à parte mais importante, né? Eu tenho a honra, então, de convidar o nosso mediador desse encontro, do encontro de hoje, o Bruno Ramos Gomes, que Seja bem-vindo, Bruno. Olá, boa noite, pessoal. Obrigado. O Bruno é psicólogo, mestre em saúde coletiva pela USP, doutorando em saúde coletiva pela Unicamp, e há 11 anos atende pacientes em tratamento, então, com ibogaína e ayahuasca. Então, obrigada por ter aceito esse convite. E, então, eu agradeço a participação de todos aqui, desejo um ótimo encontro e vou deixar vocês com o Bruno. Qualquer coisa que precisar, a gente vai estar aqui no backstage. Boa noite, pessoal. Então, como a Flávia me apresentou, eu sou o Bruno, venho aí trabalhando nessa área, pesquisando também na área aí de álcool e drogas, redução de danos, uso de plantas de poder e tal. E eu queria primeiro agradecer ao pessoal dos encontros psicodélicos, do site da Ciência Psicodélica, do Healing Encounters aí, da Emília, da Piera, do Camis e tal, e pelo convite para poder mediar. Eu me sinto honrado de mediar esse debate aí, essa conversa, né, entre pessoas que eu acho que são tão importantes, estão ocupando um lugar assim importante nesse movimento que a gente vai vendo acontecendo hoje em dia, né, de mais visibilidade, mais interesse pelos psicodélicos, pelas plantas de poder. A minha função aqui vai ser mais de trazer algumas perguntas para a gente poder fazer com que esse diálogo aconteça de forma mais dinâmica, né? E o nosso tema hoje é falar sobre isso que está se chamando da militância psicodélica, que a gente pensar, assim, esse novo momento dos psicodélicos no mundo vem ganhando, assim, um destaque muito grande, vem ganhando um olhar muito grande, tem pesquisas muito promissoras por parte da academia, mas junto com isso não é só assim o movimento da academia, tem toda uma efervescência, né, dentro de movimentos sociais, mas de empresas, investidores que estão olhando para isso, investindo nisso, apostando sua energia, seu tempo nisso daí, para tentar que os psicodélicos ganhem mais espaço, né? Cada vez mais, de forma mais legítima, de uma forma diferente de como isso os psicodélicos ocuparam um lugar no século XX. Agora isso vai acontecendo de uma outra forma. Então, acho que a gente fala aqui de ciência, de produção de conhecimento, mas também é isso, a gente fala de visões diferentes que vão ganhando espaço no mundo em relação a isso, né? Visões mais libertárias, visões mais empreendedoras, né? E, é claro, tudo a gente tem aí política que vai intermeando essas relações e o desenvolvimento daí desse campo, né? E daí a gente tem, então, para debater esse assunto hoje, a gente tem, primeiro, pessoa muito importante aí no campo, no Brasil e nos Estados Unidos, assim, também. É uma pessoa que ocupa muito espaço e vai trazendo questões muito importantes e que eu fico muito feliz de estar mediando aqui essa live aqui com a Bia Labate, né? Que não sei se vai aparecer a Bia agora aqui. Isso. Daí, que eu conheço já há muitos anos, é uma pessoa que eu admiro muito, que vem uma produção já vasta, né? Eu acho que nem preciso introduzir muito a Bia, uma produção vasta no campo, e que, digamos, estava mais na área das plantas de poder, né? Ayahuasca, peyote, mas que com essa onda, né, dos psicodélicos aí, a Bia está surfando lá na crista da onda, a diretora executiva do
Instituto Chacruna, que foi fundado lá na Califórnia, mas que agora tem uma abrangência, eu acho que mundial, e que tem o braço aí da Chacruna Latinoamérica, que foi criado esse ano, né, Bia, mas que também já vem ocupando espaço aí nos debates do tema. E a Bia é antropóloga, né, pesquisadora, ela tem então uma carreira acadêmica, eu posso ter também uma carreira sólida no campo também nessa militância, né, que a gente está chamando aqui hoje, pesquisadora, escritora, diretora executiva do Instituto Chacruna de Plantas Psicodélicas Medicinais. E junto com a gente tem também o Fernando Bezerra, que é psicólogo e que é fundador, junto com outras pessoas, da Associação Psicodélica Brasileira, a associação que foi criada, foi em 2016, 2015, Fernando? 2015? 2015, isso. E que também é isso, né? Eu acho que quando a associação foi surgindo, o debate ainda não estava tão quente como estava agora, e que é uma associação que também vem ocupando bastante espaço nessa discussão no Brasil, ajudando a publicizar as questões do campo, a gerar um debate nacional sobre o campo, com cursos, né? Teve um livro lançado no ano passado que ajuda a trazer uma produção nacional sobre o tema. Então, a ideia é a gente poder começar o nosso debate sobre esse tema, que eu acho que estamos todos envolvidos nisso. E eu acho que é isso, é um espaço de reflexão. Eu acho que eu vejo também como um momento da gente poder confrontar realidades diferentes, né? A gente aqui no Brasil, a Bia com o pé no Brasil, mas muito presente lá na Califórnia, nesse movimento de uma forma mais intensa e tal. E daí eu acho que é isso. Para começar, eu já vou passar daí a palavra para vocês, para a gente já começar falando sobre o tema, né? Não sei se eu não apresentei alguém aí, se alguém se apresenta melhor aí, tá? Mas acho que a ideia é a gente, primeiro, acho que cada um poder apresentar a associação, o seu instituto, um pouco como ele surgiu de forma breve e o que vem fazendo, né, nesse campo, assim, que eu acho que é um jeito da gente poder falar também já como a gente entende essa militância, né, como a gente pratica, tá executando isso, cada um aí na sua realidade. Eu vou passar, assim, então, primeiro a palavra para a Bia, que está aqui com a gente. Por favor, Bia. Está sem voz, Bia. Saudações, todo mundo aqui da Baía de São Francisco, território ocupado, território Ohlone. Um prazer estar aqui com vocês, saudades do Brasil, visitando antigos colegas, sentindo muito carinho, muito gratidão pelas minhas raízes e amizades e pela nossa terra maravilhosa do Brasil. Eu acho que era uma frase do Tom Jobim que dizia: o Brasil é uma bosta, mas é bom. Os Estados Unidos é bom, mas é uma bosta. E eu acho que ele acertou bastante, né? Como uma imigrante morando fora, que o Brasil ele realmente é uma bosta, mas é muito bom, né? E essa dificuldade de ser um imigrante, um expat, é o termo que os americanos usam. Esses momentos são preciosos para mim, manter as minhas raízes e poder estar conectada com o Brasil, que apesar de tudo segue, eu acho, pioneiro nessa área e com muitas potencialidades e numa situação privilegiada nesse cenário global. E com isso eu fui me empolgando, esqueci da pergunta, era para falar sobre o que era mesmo, Bruno? Não, acho que é se apresentar o Chacruna e o que vem fazendo. Começa a militância no campo. Então, com relação a me apresentar, eu acho que o Bruno falou, eu sou antropóloga, eu tenho um doutorado pela Unicamp, e eu dediquei muito da minha carreira a estudar usos religiosos, usos tradicionais, usos
xamânicos ou cerimoniais das plantas sagradas ou psicoativos, e essa interface com o uso não indígena, urbano, contemporâneo, híbrido, New Age, enfim, essa misturada, essa hibridismo contemporâneo e também políticas de drogas, e questões de, enfim, antropologia urbana. Além disso, agora criei esse Instituto Chacruna, que tem a sede aqui na Califórnia. A gente ganhou nosso status oficial faz 2 anos, mais ou menos. Vai ser no dia 24 de junho, dia de São João, a gente faz aniversário, que a gente recebeu o que seria o nosso CNPJ, né, que é o status de 501c3, que é o status oficial de uma ONG. E o Chacruna, então, está dedicado a criar uma educação pública sobre as plantas psicoativas, ou plantas de poder, plantas maestras, divulgar o conhecimento científico de maneira mais acessível e criar essas pontes entre o sul global e o norte global, entre o mundo da tradição, ritual, religião, usos xamânicos tradicionais, populações indígenas, e esse campo emergente da ciência psicodélica, das terapias psicodélicas. E, por fim, a outra missão do Chacruna é dar visibilidade da plataforma para vozes que não recebem tanta atenção nesse mainstream do debate psicodélico. Então, vozes de mulheres, de negros, de indígenas, de gays, de antropólogos, populações do sul global. Então, a nossa sede é na Califórnia, mas a gente tem uma extensão no México e outra no Brasil. Eu morei no México 5 anos e trabalhei à distância mais 3 anos, então 8 anos no total. Antes de estar aqui na Califórnia, eu estava no México, então estava sempre do outro lado da fronteira, mas nessa continuidade Estados Unidos-Califórnia, que tem muita troca, né? E de alguma certa maneira tem toda uma rede lá no México também, e muitos dos nossos colegas estão baseados no México ou no Brasil. E a outra parte aqui também tem gente espalhada pelo mundo inteiro, muitos voluntários, e a gente está aí tentando conseguir ser gente grande nesse mundo, nessas novas águas, desses milhões de dólares que estão caindo por minuto aqui no mundo, no oceano psicodélico, das novas empresas, novos investimentos, de todo esse boom, de toda essa revolução, no contexto também dos movimentos de descriminalização. E acabamos de fazer a nossa conferência, Plantas Sagradas nas Américas, que foi muito legal. E vou passar a palavra para o Fernando e, mais uma vez, agradecer Camis, Lucas, Flávia, toda a equipe do Ciência Psicodélica. O Chacruna é um apoiador dessa série, a gente se considera parceiro, irmão, aliado, colega, parceiros no crime, e agradecer de novo o convite. Obrigada. Olá, boa noite a todas, a todos. Agradecer primeiro o convite aqui do Ciência Psicodélica, né? Que tem feito um trabalho muito bacana, né? Que é novo e já impacta tanto a gente que já segue aqui pela Associação Psicodélica demais e divulga e está acompanhando o trabalho. E falar com a Bia, aqui do lado da Bia, do lado do Bruno, é sempre um privilégio, né? É realmente muito bom, assim, né? Estar aqui com vocês. Bem, a Associação Psicodélica, né? Bem, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Fernando Bezerra, o Bruno falou um pouco, sou psicólogo, estou fazendo meu doutorado na PUC de São Paulo no último ano, terminando, sobre bad trips, né? Suporte a crises induzidas por psicodélicos. Então, estou na loucura aqui do final de doutorado. Mas, assim, a Associação Psicodélica, ela nasce em 2015, e a Associação Psicodélica do Brasil, e para mim um grande orgulho, embora eu esteja também navegando, e várias pessoas da PB hoje naveguem na academia, né, circulem pela academia, eu tenho um grande orgulho da APB ter nascido a partir de outro lugar, que é o lugar mesmo dos usuários. Então, ela nasce a partir desse lugar, desse olhar, né, quanto pessoas que usam ou que são próximas à cultura psicodélica, de alguma maneira,
E isso vai influenciar toda a nossa trajetória, porque muito do nascimento da associação ele tem a ver com o meu encontro também com o Sandro Rodrigues, e depois, rapidamente, a gente tem um grupo todo ali que a gente começa a discutir psicodélicos, pensar alternativas, pensar o debate da proibição, do proibicionismo, e a gente via muito no Brasil, e no mundo também, na verdade, muito debate sobre a cannabis, sobre a maconha. A Marcha da Maconha reunindo dezenas de milhares de pessoas, e a gente não via um debate do mesmo nível sobre psicodélicos, e quando ele existia, ele era um debate muito mais para o campo terapêutico, né? Ou então no campo da redução de danos. Então, a gente pensa como fazer, assim, como levantar esse debate no Brasil sobre política de drogas e psicodélicos, né? Então, esse é o nosso início, esse é a nossa origem, e eu acho que isso é importante dizer. Então, as primeiras ações da Associação Psicodélica, elas começam quando nem era a PB ainda, quando a gente nem fazia reunião ainda, começam ali na própria Marcha da Maconha, né, do Rio de Janeiro. Em 2014, a gente participa da marcha já como ala psicodélica, né, muito influenciados pela experiência do bloco psicodélico da Marcha da Maconha de São Paulo, com o Bruno Torturra, com alguns artistas que fizeram esse movimento. E a gente, então, faz esse movimento no Rio, e aí começa a falar, é muito pouco fazer uma ala psicodélica, a gente precisa se organizar, a gente precisa construir um movimento social, a gente precisa construir uma articulação que seja capaz de criar laços, de ser uma rede de referência para usuários e de combater o proibicionismo, né? Então, esse é o início da APB, né? Ainda muito mais com um sonho de nacionalizar, de ser Associação Psicodélica do Brasil, do que propriamente uma realidade. Então, esse é o nosso início, e a gente... eu me lembro agora um pouco assim, né, eu acho que a principal, a característica da APB, né, e falando um pouco desses trabalhos, eu lembro um pouco até do que eu fiz uma palestra no evento que a Bia organizou no México, em Ajijic, né, que em 2018, e eu falei lá assim que o principal da PB era justamente a característica de integrar pautas, né? Que hoje a gente tem muito esse debate sobre a própria interseccionalidade, né? Então a PB ela foi integrando pautas. Então hoje a gente tem temos 5 núcleos da Associação Psicodélica, né? Um núcleo no Nordeste que tem feito vários eventos, como o Nordeste Psicodélico, está na 2ª edição, né, terminou agora há pouco. A gente tem um núcleo no Rio de Janeiro, um núcleo em São Paulo, um núcleo em Minas e um núcleo no Sul, na região Sul, né, do Brasil. Além dos nossos projetos, né, obviamente que eu não vou aprofundar muito, mas a gente tem hoje um projeto que nasceu em 2016, que é o nosso projeto de redução de danos em festa, influenciado também, né, pelo Cosmic Care, pelo MAPS, por vários grupos que faziam redução de danos. E no Brasil, o Balance, por exemplo, que começou em 2006, fazer redução de danos na Bahia, né, e vários outros grupos que já existiam. E a gente tem um projeto que é o Centro de Estudos sobre Psicodélicos, o CEP, e a gente tem um projeto de terapia que debate terapia e terapia de integração, né, psicodélica, que é o TRIP, é o Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica. Então, hoje, embora a gente tenha hoje pequenos outros projetos, esses são os nossos principais projetos da associação, a partir desse recorte de uma busca de integração de pautas. Então, quando a gente faz redução de danos, por exemplo, a gente... por que é importante essa integração de pautas para a gente, né? Porque a gente não faz redução de danos sem interagir com o debate político. A mesma coisa, quando a gente faz o debate político, a gente não deixa de interagir esse debate político com o debate de saúde. Então, essa interação tem sido muito boa para potencializar as reflexões dos diferentes campos de atuação da Associação Psicodélica. Legal, muito obrigado, Fernando Bia. Bem, eu queria só fazer uma pergunta, assim, eu acho que aí a gente vai para ver as realidades, né, diferentes. Eu acho que tem um ponto de quais são as lutas importantes para vocês nesse momento, né? Porque eu acho que de alguma forma cada um tem seus enfrentamentos aí. Eu queria escutar também vocês frente a isso.
Eu tenho que falar um pouco dos objetivos do Chacruna, né? Eu acho que o objetivo central e principal é tentar avançar a agenda das ciências sociais nesse campo dos debates psicodélicos. Então, de uma certa maneira, é uma continuação, um filhotinho daquela raiz lá do NAPE mesmo, que todos nós somos do NAPE, então acho que, em vez de colocar nossas afiliações, Chacruna e Caro, ciência psicodélica, o que mais vale lembrar é que todos somos cofundadores do NAPE, que começou, não todos fundadores, mas todos membros, né, começou no ano 2000, antes de Marcha da Maconha, antes de psicotrópicos, antes de Viva Rio e todas essas outras coisas, quer dizer, depois da redução de danos pioneira lá nos anos 80, mas é o primeiro grupo que se reúne para buscar uma perspectiva de ciências sociais dentro do debate público sobre drogas, porque existe sempre essa ideia, né, que para entender o uso das drogas você tem que falar da substância, dos poderes enfim, químicos, as propriedades das substâncias, o set e o setting, as expectativas do indivíduo e o contexto social mais amplo, que seria essa tríade. Pode-se até questionar onde que acaba uma e começa a outra, mas todo mundo sempre fala que tem que levar em conta esses três aspectos. Mas, no final das contas, a questão do contexto social, ela é meio decoração, né? Meio enfeite, assim, ela é reduzida, e ninguém leva muito a sério, para começar pelas próprias classificações das substâncias, né? Em geral, a lista define as propriedades das substâncias, definem os seus usos, então a gente procura recolocar o papel da cultura e do contexto de consumo das substâncias. Então, toda essa discussão sobre quem que está consumindo onde, em que contexto, a importância de levar em conta o contexto de consumo, a história, a cultura. Existe um reducionismo muito grande nas ciências psicodélicas de entender set e setting como se fosse assim. Então, é o indivíduo e o contexto, as pessoas tratam quase como se fosse assim, o cenário, né? Como se você estivesse produzindo um filme. Então, vamos pôr uma vela, vamos pôr um incenso, vamos pôr um quadro, põe um perfume, um sofá gostoso. Prepare the setting, let's prepare the setting, let's prepare the setting. Então, para esses terapeutas, prepare the setting é ficar quase que fazendo um trabalho de casting de filme. E não é isso. O setting não é uma coisa que você prepara, o setting é parte da cultura, é parte desse arcabouço maior, fundante, estrutural, as nossas concepções, né, as visões ontológicas sobre o que são essas substâncias. Então, grande parte do trabalho do Chacruna é avançar essa perspectiva das ciências sociais no debate médico, e que, de alguma maneira, é a continuação da minha própria carreira, que eu sempre fui uma antropóloga falando para médicos e psicólogos e advogados, e bastante interdisciplinar. Todos os meus livros sempre tiveram sessões médicas, todas coisas na área de saúde, e muita parte de legislação também. E aí a outra coisa do Chacruna é realmente reescrever essas narrativas, né, sobre quem importa. Agora acabou de ser publicada uma lista das 100 pessoas mais influentes no mundo dos psicodélicos. Para mim é uma ironia, porque eu fui colocada na lista, o que, claro, não deixa de ser uma honra, né? Dá para mandar para os tios e primos e todo mundo fica feliz, mas a lista em si, ela representa uma visão completamente pervertida, reducionista e problemática. A influência fosse o número de seguidores no Instagram ou o número de seguidores no LinkedIn, e, enfim, o capital de investimento, as novas empresas. Então, é um grande festival de homens brancos, né? São 20, 30, os 20 primeiros são homens brancos, todos acho que de 100 pessoas, 17 mulheres, só 2 negros. Então, essa história que se conta sobre a história do campo psicodélico, é uma história que as pessoas começam a narrar como nos anos 30, ou então na contracultura, sempre tem essa aí, nossa, erramos muito com a contracultura, cometemos muitos excessos e agora vamos corrigir tudo isso. Não, peraí, essa história não começou na contracultura, essa história é indígena,
essa história vem de muito antes, então a gente está procurando reescrever essa narrativa, colocando mulheres, né, indígenas, esses personagens obscuros no centro. É a mesma coisa com mulheres, tradicionalmente sempre foram muito importantes nas pesquisas psicodélicas, por exemplo, em todo esse boom dos anos 50, 60, se você olhar de perto, a maioria desses pesquisadores tinham esposas, elas participavam dos experimentos, elas tomavam conta, elas faziam anotações, ajudavam no care, no cuidado, em encontrar, em apoiar as pessoas, e muitas vezes até na publicação dos resultados, mas aí no paper final ela desaparece, ela é invisibilizada. E também as nossas próprias histórias, por exemplo, no Brasil, com a ayahuasca, até que ponto que a gente sabe narrar essa história, levar em conta que o mestre Irineu era um negro, e que muitos dos discípulos originais eram todos negros, enfim, então a nossa militância é trazer as ciências sociais, é trazer a antropologia, é trazer o contexto, e é trazer esses personagens que são apagados e invisibilizados. Então, existe aqui nos Estados Unidos essa verdadeira obsessão pela ideia de integration, né? Todo mundo quer integrate. Então, tem uma ênfase muito forte no indivíduo e nessa ideia da experiência individual e do integration. E o que a gente fala, então, é que o Chacruna está tentando promover uma integration que não é a nível individual, mas é a nível da cultura, é a nível dos paradigmas, é a nível... é como se fosse uma terapia cultural. Em vez de a terapia do indivíduo é ele recontar a história dele para ele mesmo e pensar ele de uma maneira diferente, e falar, pô, mas espera aí, não é que é bem assim, eu construí a história. Então a gente precisa, como sociedade, recontar essa história sobre o que a gente é, sobre o que esse movimento é. E essa história inclui aceitar mais essas substâncias como tendo uma legitimidade cultural, como sendo práticas legítimas que são partes da nossa história, que existiram em várias épocas, entre vários povos, entre vários contextos, entre várias culturas, que isso é predominante, que o uso de substâncias e essa busca, ela é comum, ela é de muitas maneiras natural, e deve ser desestigmatizada. Então, claro que vai em mão dada com toda a discussão sobre criminalização, e, enfim, leis, mas para a gente o principal mesmo é a cultura, é o que a gente está tentando dar um espaço para narrativas culturais, para entender o contexto e para entender que a gente não pode dissociar essas substâncias dos lugares de onde elas vêm e do jeito que elas são consumidas, porque as plantas, as histórias, elas são ligadas ao território, elas são ligadas às suas gentes, a esses grupos, a essas tradições, a esses rituais. Tudo óbvio, né? Parece bem bobo até, mas não é assim. No mainstream não é assim. Assim como é uma coisa exótica você consultar usuários para definir políticas sobre uso. Então, existe uma dissociação sobre onde as decisões são feitas, sobre a ciência, leis, biomedicina, e as pessoas e os usos e as tradições. E a gente está tentando construir essas pontes. Eu quero concluir por dizer que, de alguma certa maneira, sempre acho que muitas pessoas consideram que a gente faz um pouco folclórico, bonitinho, mas, assim, no fundo, meio café com leite, né? Que legalzinho, mas não é de verdade, não é ciência, não é pesquisa, não aparece no Nature, no Science, é fofinho, mas não é importante, não importa de fato. Mas eu acho que isso está mudando mesmo. Agora nos Estados Unidos, com a pandemia e com George Floyd e Black Lives Matter, e também com o boom desses novos capitalistas e dessas tubarões, né, circulando nas nossas queridas águas pristinas psicodélicas, eu acho que existe uma exaustão. As pessoas estão muito cansadas desses jeitos tradicionais de fazer as coisas, né? Ou seja, da ciência, ou seja, da legislação, ou seja, do capitalismo. Então, eu sinto um frescor e uma fome e um desejo pelo tipo de conversa e papo que a gente está fazendo.
Hoje a gente fez um evento no Chacruna, eu até não queria fazer esse evento, mas não resisti, né, porque tantas pessoas maravilhosas, é difícil dizer não, mas a gente fez um evento Black Woman Voices in Psychedelics, só mulheres negras, e tinha 100 pessoas, em plena quarta-feira, na hora do almoço. Então a gente está... É isso, a gente faz eventos que falam daquelas coisas que ninguém liga muito, mas agora todo mundo liga de uma certa maneira. Então, é muito empolgante, é muito gostoso. Ótimo, muito bom, Bia. E aí, Fernando, e você aí? Bem, deixa eu começar falando que a gente liga demais, assim, e para mim, assim, eu lembro quando eu conversei com a Bia pela primeira vez, caramba, Bia, eu queria muito fazer parte do NAPE, né, assim, aquela empolgação, né, porque é isso, né, eu acho que é um debate, assim, extremamente importante, né, e a Associação Psicodélica, quando ela começou, né, eu acho que a gente teve vamos falar assim agora especificamente só sobre psicodélicos, né? A gente teve duas grandes assim, referências. Por um lado, a gente teve o MAPS, que já estava consolidado, bem consolidado, né? Um grupo que já tem algumas décadas, né, de existência, que é o Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, desculpem meu inglês, né, a pronúncia, e, por outro lado, as Psychedelic Societies, né. Essas sociedades psicodélicas, elas têm um modelo muito mais de movimento social, descentralizado, né, funciona de uma outra forma, e faziam muito debate político já. O MAPS também faz, obviamente, mas tinha um debate muito pesado já com debate científico. Então, é claro que a gente tem acompanhado muito, desde o início da PB, e para mim, bem antes do início da PB, é claro que a gente acompanha todos os estudos clínicos sobre psicodélicos, né? A gente acompanha os estudos randomizados, controlados, né, com placebo, etc. E isso é muito bom que exista, né? Mas, por exemplo, quando a gente optou pela associação em escrever um livro, em organizar um livro, que foi o Psicodélicos no Brasil, Ciência e Saúde, né? O primeiro volume, né? A gente vai ter novos volumes. Então, essa escolha, quando a gente escolheu os capítulos, a gente falou, a gente precisa falar da ciência psicodélica brasileira. A gente tem que falar do que a gente está produzindo sobre esse debate da clínica também. Que clínica é essa, né? Então, essa clínica... eu acho que isso foi muito legal, né? O próprio Bruno teve aí um capítulo no livro, né? Então, assim, a gente foi um debate da clínica, digamos, desse sul global, né? Foi esse debate da clínica que não é realmente a clínica da Europa, dos Estados Unidos. É uma clínica de um país extremamente subdesenvolvido, com uma desigualdade atroz, e que a gente tem um grande lastro cultural, várias raízes culturais muito importantes. Então, eu acho que os capítulos trazem, né, as autoras, os autores trazem essas reflexões, né, muitas vezes sobre essas raízes culturais, né, o que pensar sobre esses debates, e a gente tenta fazer essas reflexões na Associação Psicodélica. Então, você perguntou sobre alguma das pautas, né, para mim é um pouco difícil dizer qual é a pauta mais importante, porque eu ainda acho que o mais importante é integrar as pautas, mais do que uma pauta em particular. Mas eu diria que no campo da clínica, né, no campo da saúde, da ciência psicodélica, visando aí né, o tratamento de transtornos mentais, né, do sofrimento mental, eu acho que para a gente aqui, né, no Brasil, na situação devastadora, porque já era ruim com Bolsonaro, então, né, não tem nem o que se dizer, assim, é um cara que está destruindo, né, o nosso país, assim, já era difícil antes, agora, então, é desastroso. E como a gente pensar numa psicoterapia psicodélica, como pensar numa terapia psicodélica nesse cenário, nesse país, a gente só consegue ver uma solução. A gente não consegue enxergar que esse modelo seja importado para a gente e a gente daqui a pouco tenha clínicas custando 20 mil reais sei lá, uma sessão quase, né, de terapia psicodélica, 10 mil reais uma sessão de terapia psicodélica. Quem é que tem condição de pagar isso? 1% mais rico dos brasileiros? Que, assim, a gente já está pensando... Muita gente até, assim, quando a gente falava isso, achava que era brincadeira, assim, vocês estão brincando, né? A gente não tem nem descriminalização ainda, os usuários são perseguidos, o pessoal está sendo preso, o que vocês estão falando, discutindo? Né? A gente ainda está começando a pesquisa, né, no Brasil.
E a gente falava, não, assim, a gente entende que a gente não pode esperar as grandes empresas, os grandes players, né, do mercado entrarem aqui para começar a fazer esse debate, né? O momento é agora, assim, ou a gente faz esse debate agora ou não fará. A gente vai ser, se a gente fizer, a chance da gente ser atropelado já é enorme. Então, a gente começou a fazer, né, aí até o Toffoli colocou Psicodélicos no SUS, né, uma hashtag que a gente começou a usar e o pessoal se animou, e é um debate ainda em construção, né, porque é preciso que os psicodélicos estejam no SUS, mas também como esses psicodélicos podem chegar ao SUS é outra questão. A gente não quer que também chegue ao SUS, como a Prati tem feito o caso da maconha. A gente não quer um monopólio, por exemplo, de empresas estrangeiras para vender LSD a preços exorbitantes. A gente quer realmente pensar um modelo que garanta acessibilidade, que respeite a nossa cultura, que respeite as nossas raízes culturais, né? E esse modelo, eu acho que ele ainda está em construção e depende de todas as reflexões que nós precisamos ter aqui, né? Enquanto brasileiros, enquanto populações do sul global, enquanto pessoas que passam por essas vivências, né? Dessa desigualdade, desse país do jeito que ele está, né? Então eu vejo que há muito ainda a construir, mas esse é um debate importante para nós, é um debate que tem sido muito colocado, e cada vez mais a gente tem escrito sobre esse tema, então ainda é para a gente uma questão, e está lá, quando a gente fez o nosso planejamento estratégico, uma das coisas é exatamente a gente construir, não só ter clareza de que a gente quer um mundo pós-proibicionista, não só ter clareza que a gente quer um processo de regulamentação, não só dos usos terapêuticos, mas dos usos sociais de psicodélicos, né? Mas pensar e ter um modelo construído de qual é, então, a regulamentação que nós queremos. A gente acha que chegou o momento, assim, de não dá mais só para falar assim, nós todos vamos aqui, né, todos aqui amamos os psicodélicos, todos queremos, né, usar psicodélicos, ou todos queremos que os psicodélicos possam ser utilizados. Não, é preciso dizer claramente qual é o modelo que a gente defende, qual é o modelo que a gente, como a gente se situa nesse debate. Então, a partir disso, isso passa a ser uma reflexão importante, porque não basta realmente criar uma homogeneidade falsa, né, de como se fosse todos judeus, porque a gente fala sobre psicodélico, todos temos a mesma visão e o mesmo debate. Não é verdade, né? Eu acho que é preciso esclarecer e a gente mesmo ter consciência, né, dos nossos posicionamentos no debate global e no debate também no âmbito mais regional e no âmbito mais, né, particular. Legal. Só para falar que vocês fiquem à vontade de fazer pergunta entre vocês também. Se o Fernando sabia quiser perguntar uma coisa para o outro, é legal também. E, bem, eu queria perguntar, acho que sobre a forma de organização, né? Eu acho que o Fernando traz uma dinâmica, me parece, de coletivo, né? Um coletivo, assim, que vai se organizando. Imagino que tem núcleos regionais, tem instâncias, né, que estão decidindo. A BIA é uma organização mais nos moldes de uma ONG, né? Então eu queria escutar vocês um pouco sobre essa forma de organização e sustentabilidade. Como é que vocês dão conta de manter as instituições, né, os movimentos aí, e como vem se organizando para dar continuidade e ampliar? Oi, então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque acho que todo mundo quer fazer o que é legal e curtir, né? Falar, eu vou acordar e fazer tudo que eu gosto o dia inteiro. Aí tem a questão do dinheiro. Então, acho que essa é a peia de todo mundo, né? Como a gente faz o nosso sonho virar verdade e como que a gente consegue pagar as contas ao mesmo tempo e até onde que a gente quer comprometer os nossos ideais e o que a gente está disposto a fazer pelas coisas que a gente acredita. Acho que essa é o desafio de todos os ativistas em todos os lugares sempre. Eu posso dizer que no começo eu tinha uma espécie de orgulho hippie e rebelde e revoltado contra tudo e todos, que eu achava todo mundo que fazia qualquer coisa por dinheiro nesse campo um bando de trouxa, de almofadinha, e que não tinha amor às plantas, e que não estava servindo a causa, e que não estava fazendo as coisas pelo chamado verdadeiro,
espiritual, pela nobreza de servir as queridas plantas sagradas do nosso jardim medicinal, da mãe natureza maravilhosa, cheia de curas, bendições, bênçãos, maravilhas e visões e espíritos e eterna gratidão por todas as coisas maravilhosas experienciadas, né? E passei vários anos assim, e eu cheguei no esgotamento dessas crenças, porque realmente é muito difícil você conseguir fazer as coisas sem dinheiro, é muito desgastante, né? E ser antropóloga no Brasil e depois trabalhar no México, a gente está no reino da falta de dinheiro e da falta de recursos, né? A mesa de 1970 com uma cadeira dura, aquele telefone que você ainda disca, né? Aí qualquer recibo tem que pegar três vias e copiar e fazer cópia e mandar para o cartório. Quer dizer, a gente vive condições completamente absurdas de pesquisa e financiamento no Brasil e no México. É um verdadeiro ato de heroísmo você fazer ciência, né? A gente está acostumado a trabalhar sem pagar, sem receber, a gente está acostumado a fazer coisa de graça, a gente trabalha a jornada de 10, 12, 15 horas por dia, e aí, aqui, após vários anos fazendo as coisas dessa maneira, eu estou revisitando, porque realmente não tem condições de fazer as coisas sem financiamento, sem apoio, e aí estou aprendendo uma nova carreira, né? Carreira de ongueira, que no fundo você tem que administrar um negócio, tem que administrar uma lojinha, então tem todos os desafios dos provedores e das pessoas. E aí a gente está descobrindo os prazeres de conseguir ter um pouco de financiamento e pagar as pessoas, né? Isso, para mim, está juntando com um aprendizado muito forte que eu fiz com amizade aqui com várias pessoas do movimento de social justice, e falando da importância de pagar, por exemplo, palestrantes e pessoas que vão nos nossos eventos, que escrevem textos, que você honrar os seus palestrantes, os seus pesquisadores, os seus ativistas, os seus aliados, os seus colaboradores, é você criar essa relação, né, que é uma relação de continuidade, de amizade, de confiança, uma relação que demora para ser construída, mas também é pagar as pessoas e entender a importância de pagar. E a gente tem um critério de justiça social também, né, aqui em inglês BIPOC, Black, Indigenous and People of Color, a gente procura dar prioridade a esses speakers. Então, na nossa conferência, a grande maioria dos indígenas, negros e pessoas marginalizadas foram todas pagas para falar no evento. A gente não tem os recursos ainda para pagar todo mundo, e a grande maioria do time do Chacruna ainda é voluntário ou tem salários simbólicos, mas a gente procura pagar nem que seja $100 por mês, salários simbólicos, melhor do que não pagar. A gente está procurando fazer essa sustentabilidade, e também a gente criou o nosso membership, que é o sistema de você ser membro do Chacruna. A gente está com quase 300 membros, e as pessoas pagam uma mensalidade que vai de $5 a $100 por mês, e ajuda na produção de custos, né? Porque uma ONG tem custos, as taxas legais, o contador, o bookkeeper, e aí as maluquices dos Estados Unidos, por exemplo, tem que ter seguro, porque se alguém cai, escorrega, pode querer te processar. Então, todas as pessoas do board, do conselho, da mesa de diretores, podem ser processadas, então a gente tem que pagar também. Então, a gente está procurando fazer uma série de coisas. Agora a gente ganhou uma bolsa, a gente está procurando fazer... existem vários recursos que são para ONGs, por exemplo, o Google, tem o Google Ads, que você pode, como uma ONG, pedir uma bolsa de até $10 mil para fazer anúncios, e tem vários outros benefícios de todo o arco, né, de coisas mainstream, que para ONGs tem certos benefícios. Então, eu estou aprendendo, descobrindo tudo isso. É super difícil, não é o meu talento principal,
eu acho, para falar a verdade, bem chato, me dá vários arrepios, assim, spreadsheets, Excel, table e conta e coisa, eu acho chatíssimo. Então, falando dessa ponte de academia e vida de ativista, a gente quer sair da academia por causa dos chatices e se livrar das burocracias, reunião de departamento, ter que orientar umas pessoas que você não tem nada a ver, e uns assuntos que você não gosta, e mil chatices e pressão de publicar. Vai para a vida de ativista, tem um monte de outra coisa. Então, também não é assim, em todos os lugares tem o seu desafio. Mas isso é muito interessante também. E o mais interessante é você, ao mesmo tempo que está tentando ser sustentável, está tentando pensar como fazer isso de uma maneira ética. Então, por exemplo, aceita o dinheiro de qualquer pessoa? Se é uma companhia super do mal, que fez 1000 patentes super agressivas, posso aceitar dinheiro deles ou não? Se eu sou convidada para participar de uma mesa, de uma conferência que é também uma série de investidores sem noção, todos super agressivos e com zero de histórico, vou ou não vou? Se o Chacruna é convidado para dar uma palestra, para ser apoiador ou promotor de um evento que não está muito, que não tem muita integridade, mas tem um grande público de milhões de pessoas, coloco o meu logo ou não coloco? O que é mais sério, colocar meu logo ou participar? Então, todos esses tipos de decisões são também tipos de decisões que você tem que fazer como uma ONG. Eu dei uma palestra o ano passado exatamente sobre isso, tentando navegar, ao mesmo tempo você ser uma ONG e querer construir as coisas de uma maneira ética e de uma maneira bacana e de uma maneira progressista e, ao mesmo tempo, ser sustentável, porque se você não é sustentável, você acaba explorando os seus próprios colaboradores. Então, se você tem essas visões completamente puristas e ortodoxas, talvez dificulte você pagar suas próprias contas e acaba explorando pessoas que trabalham para você, mas, ao mesmo tempo, aceitar qualquer coisa não dá. E a mesma relação com a filantropia, muito complexa, porque a maioria das pessoas que vêm do mundo da filantropia fizeram dinheiro, muitas com startups, com negócios mainstream, ou então dinheiro que vem de negócios, sei lá, exploração de petróleo, de 1000 fontes. Então, também você vai entrando, muitos das pessoas que são os filantropistas, eu esqueço algumas palavras já, que horror, elas vêm dessa mentalidade, né, de investidor, então eles querem ter um resultado para o seu investimento, ter um benefício direto. Então, muitas ONGs ficam nesse paradoxo, tentando criar coisas para agradar os seus filantropos, mas que às vezes não tem muito a ver com a sua missão de origem ou com a sua principal vocação. Então, vale a pena aceitar isso ou não aceitar isso? Então, esses são os tipos de coisas que a gente está tentando viver na prática. Eu posso recomendar vários artigos, eu conversei um pouco com o Fernando, né, em off aqui, preparando o evento, e isso é uma mensagem clara que eu acho que eu gostaria de dar para os colegas brasileiros, né? A gente nunca conseguiu chegar a fazer um CNPJ para o NAPE. Eu acho que é muito importante tentar se institucionalizar e tentar se profissionalizar, criar um tipo de mecanismo para tornar a sua ONG sustentável, né? Então, você vai fazer um evento, então você vai criar aliados e você vai dar uma parcela do dinheiro para os seus aliados ajudarem a desenvolver o evento. Você pode combinar o interesse financeiro com as redes, com as alianças, e pode aparecer coisas muito legais, né? Muito, muito bacanas. E mesmo esse processo de negar certos convites ou criticar certas conferências também faz parte disso. A gente publicou uma série de artigos, a gente chamou de Profidelic Conferences. Então, tem toda uma discussão no Chacruna, a gente está fazendo uma crítica da emergência dessas milhares de novas conferências surgindo por minuto,
onde as pessoas não têm nenhuma ligação com o campo, né? São pessoas que, às vezes, oportunistas ou novatos, sem nenhuma noção, fazendo eventos à torto e à direito. Então, a gente procura fazer tudo de uma maneira legal e bacana, e progressista e social justice. Todos os nossos eventos, a gente tem bolsas, a gente sempre procura receber quem não tem dinheiro. Agora, no Plantas Sagradas nas Américas, a gente decidiu que era simplesmente inteiramente grátis para brasileiro e mexicano. Então, é um jeito de você cobra de quem tem e deixa quem não tem vir de graça. Então, tem muitas coisas que a gente está tentando fazer. Isso vai, de novo, de mão dada com tentar incluir bastante representatividade, mulheres, negros, vozes minoritárias nas nossas conferências. Essas são as conferências. Nas nossas conferências, a gente costuma dizer que esses são as nossas estrelas, né? Não é todos os homens brancos com artigos biomédicos publicando nos principais journals. A gente tem também, e gostamos deles também, mas não são essas as nossas estrelas das nossas conferências. E, ao mesmo tempo, esse processo de tentar se empoderar, se fortalecer como um speaker, um autor. Então, por que a gente tem que pedir para ser pago, perder vergonha de pedir para ser pago, tentar negociar os nossos próprios honorários, né? A gente publicou um texto falando sobre essa importância de pagar pessoas que vêm de famílias minoritárias. Às vezes a pessoa tem uma família no México e a gente não sabe. Então, procurar conhecer quem é o speaker, qual é a condição de cada um, criar uma relação com cada um deles. Todo o projeto de se tornar uma ONG passa por tudo isso. Estabelecer essas relações com os filantropos, em fazer quem te dá dinheiro entender que eles podem te dar dinheiro, mas eles não vão mandar no seu conteúdo, e você tem autonomia sobre o seu conteúdo. A gente também não vende slot nas nossas conferências, né? Não é porque você deu 5 mil, 10 mil, o que seja, que você vai poder estar lá falando de alguma coisa. A gente põe sempre essa questão os disclaimers com esses filantropos, né? E também estamos fazendo toda uma campanha de tentar descolonizar esses sistemas de pensamento desses filantropos, que tem essa vida... eu quero que faça não sei o quê. Não, isso é uma visão colonialista, que você quer lá e vai lá falar para o índio o que ele tem que fazer. No caso, a gente é o índio aqui na Califórnia dos filantropos. A gente está à mercê desse capricho dos ricos. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, vamos tentar servir a comunidade, vamos fazer um town hall, vamos perguntar o que está precisando, quais são suas necessidades, onde que a sua ONG está, por que você precisa do nosso apoio. Então, a gente está fazendo também algumas conversas. Isso tudo tem a ver também com essa discussão de for-profit e non-profit, IP, intellectual property, patentes, aumentar a diversidade na sua instituição. Então, não é só ter representatividade entre os seus speakers, mas o seu time é diverso, tem gays, tem negros, tem pessoas de outras classes sociais, de outras culturas. Você está trabalhando com outras vozes de verdade, ou isso é uma tokenização? Você coloca lá para ficar tudo colorido, né? United Colors of Benetton, ou você está realmente escutando essas pessoas, empoderando elas, colocando elas em posição de poder para poder dar opinião e dizer como que elas acham que deve ser feito. E aí toda essa discussão sobre os psychedelic businesses e como eles podem dar de volta, mas enfim, vou parar porque eu vou disparando, desculpa. Acho que dá para continuar em outra parte, o resto. Tá. E, bem, Fernando, traz você aí um pouco a dinâmica de como se organiza, claro, como a questão de sustentabilidade. Sim, claro. Assim, hoje a gente sai de uma associação com cerca de 15, 20 membros, alguns anos atrás, para uma associação com cerca de 50 pessoas, né? E a gente tem gente querendo entrar, né, ser voluntário, etc. Então, a gente está tentando muito organizar isso. A gente é novo ainda, né? A gente está fazendo 6 anos aí, é muito novo ainda. Mas eu acho que a gente tem um amadurecimento. Hoje a gente está se tornando uma ONG, né? Então, o nosso CNPJ está basicamente pronto, com contador, e como a Bia falou muito bem, isso leva várias responsabilidades de custo, né?
o próprio contador, mesmo que a gente não precise de um seguro aqui no Brasil, a gente tem um contador, só o contador, né? Então, são alguns gastos, e hoje a gente está tendo uma anuidade interna, né? Já que a gente não tem uma fonte externa de financiamento. Não é nada fácil, a gente consegue, às vezes, dinheiro com editais, por exemplo, como eu sou servidor, né? Por exemplo, no Instituto Federal do Rio, a gente já conseguiu edital por lá, a gente fez um material sobre psicodélicos e direitos humanos gratuito para divulgar, impresso. A gente vai conseguindo alguns recursos, mas boa parte dos recursos vem com cursos. Então, quando vocês verem os cursos da Associação Psicodélica, a gente já deu cursos, por exemplo, sobre cultivo de cogumelos, sobre terapia psicodélica no Rio, São Paulo, no Sul, né, no Paraná. A gente já deu cursos sobre redução de danos em festa. Então, a gente vai fazendo alguns cursos. Esse ano vai vir daqui a pouquinho um curso um pouco maior, né, sobre nesse campo da terapia psicodélica, da terapia de integração, né? Então, a gente vai... Então, isso hoje tem servido muito para financiar os nossos projetos, porque realmente, por exemplo, a pesquisa, a gente, assim, também por enquanto, a gente ainda não teve esse gás tão forte de financiar uma pesquisa, né? As pesquisas acabam tendo financiamento de cada pesquisador, etc. Mas a gente tem o tempo todo, né? Além de contador, cada atividade que a gente faz numa marcha da maconha é material para produzir, né? A gente faz ações o tempo inteiro em festas. E no Brasil a gente não tem, né? Por exemplo, a gente faz redução de danos em festa. É um baita de um treinamento para quem quer ser terapeuta psicodélico também, por exemplo, né? Esse atendimento a crises psicodélicas em contexto de festa. Mas, assim, as festas no Brasil pagam um valor muito baixo, né, para se fazer redução de danos. Então, assim, é sempre muito difícil esse processo de sustentabilidade. A gente está mesmo aprendendo e querendo aprender com essa galera que já está há mais tempo, tá? Eu acho que a gente realmente não inventa a roda, a gente vê como é que a roda está rodando e vai aprendendo como fazer, de que modo pode fazer, de que modo pode ser feito. A gente está fazendo, possivelmente vai vir crowdfunding aí da PB, né, em breve também, né? Agora, assim, eu vejo que esse processo de aprendizado, né, ele vai levando a gente a entender que essa regulação, essa sustentabilidade dos projetos, ela tem a ver com conseguir o capital externo, conseguir filantropos, etc., sim, mas ela tem a ver também com processos regulatórios, né? Então, por exemplo, não basta ficar pensando assim, pô, será que o empresário vai querer pagar uma grana para fazer redução de danos na festa dele? Não tem a ver só com essa relação direta, né? Porque o empresário, claro que ele pode até ter um pouco mais de consciência, não, eu quero promover saúde, e as pessoas usam psicodélicos na minha festa, eu quero que tenham pessoas que saibam como dar suporte a alguém, né, que esteja numa crise, numa experiência psicodélica desafiadora. Mas, veja, assim, enquanto não houver um processo de regulamentação, se ele não for obrigado, ele vai tratar aquilo simplesmente como um produto, né? Esse produto, ter redutor de danos na festa, agrega quanto à minha festa? Qual é o valor que ele agrega para o público? Né? Então, assim, você tem que ter estratégias, né? Tanto com o público, para que o público veja a importância e queira que aquela ação esteja, mas também discussões internas, por exemplo, entre os coletivos de redução de danos, para que a gente consiga regular esse processo. Então, isso não tem a ver só com a terapia psicodélica, tem a ver com várias outras práticas, né? Então, por exemplo, isso é uma forma. Por exemplo, será que festas públicas não deveriam ter redução de danos a partir de um público X? Isso é um debate, né? Não tem resposta. A gente tem discutido isso nos grupos de redução de danos em contexto de festa. E a mesma coisa cabe também para a terapia psicodélica ou para outros debates, né? Então, eu vejo que a questão da sustentabilidade ela é importante para a ONG, mas também para as ações que a gente realiza. Então, essas ações elas precisam ter quanto mais respaldo social, legal e mais demanda que realmente aquilo exista do ponto de vista cultural, mais a gente vai conseguir que isso seja reconhecido e vai dar alguns passos à frente. É uma luta, é uma briga, né? Porque há vários interesses em cada um desses debates, cada uma dessas reflexões. Mas o nosso debate político ele vai embasar qualquer ação dentro dessa dimensão, né? Então é por isso que eu falo, quando a gente está discutindo psicodélicos no SUS, não é que a gente seja contra ter uma clínica privada com psicodélicos, não é isso. É que se não tiver esse modelo, não vai ser acessível, né? Se a gente não, por exemplo, a mesma coisa, se a gente tiver um modelo só biomédico, por exemplo,
esse modelo não vai dar acessibilidade a diversas pessoas que procurem, por exemplo, um aumento da criatividade usando psicodélicos, que procurem um autoconhecimento usando os psicodélicos. Então, a gente tem olhado muito de perto o que está surgindo no mundo também, para pensar esses modelos de sustentabilidade que estejam ancorados também com a nossa perspectiva política. Um exemplo agora que tem, eu até conversei com a Bia, né, nesse debate, que tem suscitado um debate enorme, não tem resposta, na minha opinião, ainda para isso, que é o modelo de Oregon, de uma regulação de Oregon. Por exemplo, Oregon regulou, né, os psilocybin services, né, o serviço de psilocibina, que é o ato 109 deles, né, quer dizer, eles criaram um serviço de psilocibina que vão começar a funcionar, ainda não começaram, e esses serviços eles vão garantir o acesso a pessoas que tenham transtornos mentais e que não tenham e vão lá querer usar, né, os cogumelos, em natura, inclusive. Isso é muito revolucionário, porque há todo um debate sobre o avanço de patentes sobre psicodélicos, e mesmo quando você não pode patentear o psicodélico, você vem com a patente do modo de produção, né? Então, você tem um debate que pode engolir a comunidade psicodélica se isso não for cuidado, né? Obviamente que pode ser cuidado, né? E criar mecanismos para garantir a diversidade de perspectivas, mas eu vejo que o modelo do Oregon é um modelo interessante, embora ele tenha também algumas carências, alguns problemas que eu acho que não dá tempo da gente aprofundar. Mas, de qualquer modo, tem muita coisa borbulhando no mundo todo. Eu acho que isso é muito bom, isso é muito legal, que a gente consiga ver que tem vários modelos sendo construídos, várias perspectivas, né? E a gente tem aí muito o que aprender entre si, inclusive nesse sentido da sustentabilidade, né? Como garantir que a nossa ONG tem essa sustentabilidade, ao mesmo tempo que ela, para o nosso caso, né, para a construção da PB, consiga garantir instâncias sempre democráticas de decisão, sempre decisões Bem, eu acho que a maior parte das ONGs psicodélicas tem essa perspectiva, mas garantir essa perspectiva democrática interna, né? Então, é isso, a gente vai tentando desdobrar dentro do nosso planejamento para chegar naquilo que a gente acredita, né? Hoje a gente tem uma visão de futuro para a PB que é exatamente ser referência nesse debate nacional sobre política, cultura e conhecimento científico sobre psicodélicos, orientado por um compromisso social. Então, essa é a nossa visão de futuro, né, de forma genérica, falando de forma genérica. Então, eu acho, inclusive, que é por isso que é legal para mim estar nesse debate, porque eu me vejo muito alinhado, assim, as pessoas que estão aqui debatendo, as perguntas que estão no fórum, a Bia, Bruno, assim, então, isso eu acho que é enriquecedor. Legal, muito obrigado. Eu quero falar uma coisa para o Fernando, que eu disse que a gente pode fazer uma doação para a PB, né, do Chacruna, de fazer uma palestra tentando passar todo o nosso conhecimento de como aprendeu e o que está aprendendo. Para mim, eu estou tentando fingir que é xamanismo, entendeu? Que é um mundo invisível dos dólares e do dinheirinho que você fica lá fazendo uns pensamentos e aí você consegue transformar numa nova realidade. Então, estou tentando revisitar, né, perder o preconceito com a necessidade de lidar com isso, perder aquela raiva de que eu odeio tudo isso, porque é meio antropólogo, muitos antropólogos são assim, e tentar revisitar, ver de novo como que é conseguir dominar, tentar criar essa realidade, fazer esse mundo sonhado, essa utopia ser uma realidade. E, de novo, acho que o Brasil é uma loucura, né? Eu sinto uma saudade enorme, assim, enorme. Passo vários dias uivando por um queijo quente numa padaria, e coisas tantas que a gente nunca vai ter igual aqui, porque só tem sanduíche de plástico e tanta coisa estranha, mas, assim, é tão difícil o Brasil, então eu acho que tentar fazer as coisas no Brasil é tão violento também, é um grande desafio. O Chacruna quer, no que a gente puder apoiar, e a outra coisa que eu acho importante que o Fernando falou, que eu também quero dizer para todo mundo aqui, que eu já estou meio, né, num clima assim, meio
nostálgico, porque estou vivendo as minhas últimas horas dos meus 49 anos, indo para os meus 50 amanhã, com meus primeiros cabelos brancos, me sentindo já quando que eu vou entrar para o tal dos elders, dos anciões, já sentindo uma certa tia, né, em relação aos millennials, e não é mais nem millennial, agora é Z, Generational Z. Então, quando a gente começa a achar que já tem algo para ensinar e precisa ficar pregando para quem quiser ouvir, eu estou nessa. Eu acho que outra coisa que eu queria dizer, para todo mundo que tem sonhos e esperanças e quer fazer disso uma carreira, o seu modo de vida, unir as suas práticas políticas, espirituais, suas curiosidades intelectuais, suas amizades e o seu emprego, e não viver vidas esquizofrênicas onde você tem que fazer uma coisa de dia e a sua paixão por fora. A outra coisa muito importante é a gente conseguir criar grupo, né, e evitar esse negócio de voo solo flight, eu sou o bambambam, eu inventei a roda, aqui é comigo. Então, criar equipe, criar time, ter divisão de poder e ter outras pessoas. Eu estou, nesse momento, tentando fortalecer o nosso grupo. Assim, 3/4 de todos os convites que eu recebo, eu tento passar para outras pessoas no Chacruna, para desvincular o Chacruna da Bia Labate. E isso eu acho muito legal da Associação Psicodélica Brasileira, ou do Brasil. Essa questão das redes, né? Eu acho que já começou muito bem. Acho isso maravilhoso. E também acho isso muito legal do NEIP e do Icaro e do Ciência Psicodélica. Eu acho que é por isso mesmo. Criar redes e ter grupos, e não só pessoas. Então, todo mundo que está vendo, que quer participar, acho que tem que tentar evitar querer ser o pioneiro que inventou tudo. Já tem muitas coisas rolando, né? Então, se somar as coisas que estão acontecendo, é outra coisa. Legal, Bia. Muito bom. Vou aproveitar essa conversa aí sobre sustentabilidade, organização, para entrar aqui nas perguntas do nosso público. Tem uma pergunta que o PAW pergunta: quais as maneiras de voluntariar nessas duas instituições? Como é que as pessoas se aproximam e voluntariam aí? E tem uma outra do Guilherme Strozzi, que é: há espaço para jornalistas nas ONGs e empresas, de forma geral, sobre drogas e medicina psicodélica? Qual seria o foco da comunicação para a militância e para pesquisas sociais na área? Essa segunda pergunta ficou, o listening comprehension ficou prejudicado. Você pode tentar ler de um jeito que dá para entender melhor? Tá, posso sim. Tá aí, ó, tá projetado aí embaixo. Há espaço para jornalistas nas ONGs e empresas, de forma geral, sobre drogas e medicina psicodélica? Qual seria o foco da comunicação para a militância e para pesquisas sociais na área? Bom, você tocou para mim num dos assuntos que é um dos mais favoritos meus, que eu amo, que é uma questão identitária, né? Antropólogo adora esses papos, e além disso, meu pai e minha mãe são psicólogos, minha companheira também é psicóloga, então eu só estou cheia de psicólogo, adoro esses papos de identidade e questões. Qual é a nossa identidade? Então, o Chacruna, ele tem essa identidade que ele quer ser um mix entre academia e jornalismo, né? Então, a academia é muito hermético, denso, pesado, difícil de entender, pouco acessível, frequentemente caríssimo e obscuro, e ninguém lê. Então, faço essa piadinha aqui. Publiquei 22 livros e cheguei à conclusão que ninguém lê. E aí você faz um texto mais curto, com um título meio sexy, e uma imagenzinha toda chance, né? Um design todo bacana, e boom! Milhares e milhares e milhares de views. Aí você vai numa festa e a pessoa começa a te contar uma história e você pensa, eu sei onde que ele leu isso, no seu site. Então, a busca desse formato de divulgação do conhecimento é uma das principais coisas que eu estou fascinada, porque basicamente eu fiquei de saco cheio da academia, entendeu? E você fica pregando para 5 neguinhos que fica lá se achando o máximo, e que ninguém lê, ninguém está nem aí, não faz nenhuma diferença. Mas, claro, é importante, não nego nada,
Mas como a gente fazer um conhecimento acadêmico, mas com rigor profundo, mas também acessível, divertido, sexy, então procurar mais histórias pessoais, mais calor no texto, menos nota de rodapé, menos bibliografia, menos coisa intrincada, mais clareza. Então, os nossos textos têm 1.800 palavras, depois a gente começou a diminuir e pedir para os autores fazerem um blurb, que é um quadradinho com uma frase, 30 a 50 palavras. O que você está querendo dizer? E é legal porque a gente fez blurbs dos nossos livros, daí você vê a personalidade do autor se reproduz naquele blurb, né? Aquele cara que é complicado, enrolado, ele faz um blurb de 1 ou 2 frases totalmente densa. O cara que é meio malandrão, meio gente boa, faz um blurb daquele jeito. Então, assim, a gente tá... Agora eu tô na pira do minuto, 1 minute video. O que é? Você vai lá e faz um vídeo na vertical, não na horizontal, porque tem lá as teorias. Coloca o vídeo. O que você quer dizer? Oi, o meu nome é tal. Eu publiquei um artigo sobre isso, isso, isso. O artigo é importante por causa disso. Então, a gente está explorando esses novos formatos. Então, nesse espaço, qual que é o espaço do jornalismo? É por aí que a gente contratou alguns jornalistas, mas jornalismo é todo um outro animal diferente, porque aí você está relatando de coisas contemporâneas acontecendo agora, e tem um ritmo, é rápido, 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 porque a verdade é essa, você sai do muro da academia, daquele lugar lá, daquela torre imperial, que é gostosinha também, né, confortável, e você cai no mundo da internet, é um mundo cruel, é um mundo totalmente cruel, porque daí você cai na selva da internet, que é uma selva mais perigosa e mais violenta do que a selva amazônica, que é o reino do todo mundo é um expert, todo mundo copia de todo mundo recorta e cola. Aí, se você entra na lógica de publicar coisa online, você está ferrado também, porque daí aí é o mundo dos Google Robots, dos algoritmos, do SEO. Então, a gente está aprendendo isso, né? O que é? Por exemplo, você tem que fazer um título de 70... o título tem que ser curto, 70 palavras no máximo, 70 caracteres. Por quê? 75% das pessoas que leem nosso site leem de um iPhone. Aí o cara está lá esperando o prato, né? Esperando o ônibus, e está lendo. É isso. Então, você vai fazer um texto com nota de rodapé, você não pode fazer um texto grande, porque o título quebra no meio. Não aparece na tela, não share no Facebook. Então, pensar todas essas questões é a nossa questão. E daí, eu tenho um lado meu que quer virar mais jornalista. A gente contratou, tem uns 4 ou 5 jornalistas freelancers no Chacruna. Inclusive, o nosso queridíssimo Marcelo Leite, da Folha de São Paulo, fez alguns gigs para a gente, encomendados especialmente do Brasil. Um cara super inteligente e super competente. E a gente fez alguns outros com jornalistas pagos, algumas entrevistas, mas aí também é difícil você entrar no mercado dos jornalistas, porque aí tem toda aquela lógica de você, os media releases, os media rooms, né? Agora a nossa conferência Sacred Plants in the Americas, a gente fez pela primeira vez pagar um press release. O que é? Você joga lá numa agência de notícias que reproduz. Gastamos $189. Aquilo fica reproduzindo. É todo um conhecimento que eu não tenho também. E não tenho esse conhecimento do SEO, do keyword. Então, estamos tentando aprender. Então, isso tudo também é difícil. É difícil você determinar. A gente não é jornalismo exatamente, mas não é academia exatamente. Pensar essas questões é algo legal, e é algo que está em construção, e é algo que não temos respostas, e não é fácil. E se você sai de um sistema para o outro, no outro vai ter um monte de regra também. Aí é todo um novo aprendizado. Então, tudo isso no final é difícil, às vezes desanima. Mas, como disse o Camis, é nós, estamos aí, e no mais, se não for fazer isso, vai fazer o quê, né, gente? Eu não sei o que mais fazer. Eu faço isso porque eu não sei mais o que fazer. Se tiver alguma ideia melhor do que ser antropóloga que estuda psicodélicos, pode passar, mas no final, entendeu? É isso. É isso que a gente faz. E
estamos abertos a jornalistas interessados em colaborar e também voluntários para falar com o Glauber, que o e-mail é glauber@chacruna.net, e a gente está construindo esse movimento. Opa, não sei se eu travei. Bem, sobre essa questão, né, de entrada também na associação, que foi perguntada, né, de como faz para se entrar, para somar. Eu acho que algumas pessoas já comentaram aqui que tem um e-mail, né, associaçãopsicodélica@gmail.com, né, que é uma alternativa para as pessoas entrarem em contato com a gente. E quando as pessoas entram em contato, cada núcleo tem uma forma um pouco que segue uma orientação geral. A gente, além de ter núcleos regionais, a gente tem o núcleo nacional. Então, cada núcleo regional tem pessoas no núcleo nacional que tem reuniões específicas a cada 15 dias. Então, a gente tem um núcleo que, digamos, como se fosse um núcleo gestor da PB, além de ter um conselho diretor. Então, atualmente, eu sou o coordenador, né? A gente tem a Daniela Monteiro nesse conselho diretor, Sandro Rodrigues e Márcio Roberto. Então, esse é o conselho diretor da PB. A gente tem o núcleo central e os núcleos regionais. Então, a pessoa, quando ela entra em contato, o que a gente faz? A gente já pede para a pessoa falar por que ela tem interesse na PB e também dizer de onde ela fala. Por quê? Porque a gente vai encaminhar para os núcleos, que os núcleos vão fazer entrevistas com as pessoas para conhecer, porque a gente não tem nenhum interesse de ser uma associação com 2.000 pessoas. Nenhum interesse. Nosso interesse é ter pessoas realmente compromissadas e que queiram construir esse debate sobre política psicodélica, sobre ciência psicodélica, produzir conhecimento, produzir divulgação, produzir articulação. Então, hoje a gente está num momento muito dessa necessidade de articulação, né? Então, não basta crescer, mas é preciso crescer mantendo a nossa identidade. A gente não nos interessa crescer e se tornar também, né, começar e conseguir, nossa, a associação foi divulgada, mas aí daqui a pouco a gente não sabe nem mais o que a gente né? É um grande risco no crescimento, assim, que a gente já viu que pode acontecer e a gente precisa o tempo todo trabalhar internamente para as pessoas saberem com clareza, né, quando elas entram no núcleo, quem é a PB, o que é a PB, né? Qual é a voz da PB, né? Digamos assim, mesmo que seja uma voz diversa, ela tem certas características, o do debate político, de algumas reflexões que a gente já tem, que a gente já amadureceu desse debate. Então, as pessoas podem tanto falar por meio do e-mail, quanto podem entrar em contato especificamente com integrantes dos núcleos que vão dar essas orientações, né? Eu acho que esse é um caminho que tem seguido, e eu falava sobre essa questão da articulação, né? Eu já estou aqui, né, já está engatilhado aqui esse convite para a Bia, que ela falou já que vai falar um pouquinho para a gente sobre sustentabilidade, né? Mas eu acho que essa conexão com o Chacruna eu falo Chacruna, eu não consigo, a minha pronúncia, né, não vai, mas assim, o Chacruna, mas assim, eu acho que o Ciência Psicodélica, que é alguma coisa que a gente já se conectou, né, um pouco mais, de fazer algumas coisas conjuntas, a gente está se conectando ao próprio Icaro, né, a gente tem uma história longa com Toffoli, por exemplo, né? O Luiz Venâncio, né? O Luiz Siqueira está lá na PB, no Núcleo Nacional, fazendo essa articulação com o Icaro. Então, a gente está querendo, sim, fazer conexão, exatamente porque não nos interessa ter um papel esse papel de né, eu sou, né, quem sabe, e criei isso, criei aquilo. Não, eu acho que a gente tem que reconhecer, de fato, qual é o lugar. Realmente a gente não pode esquecer que a gente começou certas reflexões, que a gente amadureceu essas reflexões, mas também lembrar sempre que tem várias pessoas que fizeram isso há muito tempo antes da gente, né? E essa reflexão para a PB ela é importante porque a gente tem pessoas que já têm um amadurecimento do debate muito maior que o nosso, por exemplo, de vários temas, como o próprio debate das culturas originárias, das culturas tradicionais, mas, por exemplo, uma coisa que a gente também sempre articulou, que muita gente também conheceu a PB pelo uso social de psicodélicos, né? E eu acho que isso, novamente, quando eu falei lá no início, eu retomo um pouco isso, porque é isso, né? A gente vê que muito da cultura psicodélica ela também ficou viva, ela se manteve viva, essa chama se manteve viva também graças a muitos psiconautas que estavam indo para as festas de Psytrance,
né, para toda a cultura psicodélica, psiconáutica, para toda a contracultura que se manteve viva, né, mesmo depois da proibição dos psicodélicos, etc. Então, a gente entende também que há a necessidade de ter um grande reconhecimento, né, para toda essa cultura, né, porque eu acho que é isso. Então, tem várias frentes de debate que estão acontecendo, né, e infelizmente, né, a gente vê que os usuários sociais precisam também de voz e reconhecimento. Então, por exemplo, a gente teve amigos, né, que morreram por conta de usar psicodélicos adulterados, por conta da proibição, de não ter uma regulação, de não ter um controle sanitário sobre essas substâncias. A gente já teve amigos que foram presos de forma injusta por essa política proibicionista, tipo, uma política extremamente que tem uma base racista de perseguição a grupos populacionais, né, principalmente pessoas mais pobres. Então, isso tudo é algo que a gente tem que cuidar, e eu acho que... Por que eu estou falando isso tudo? A partir de uma reflexão sobre ingresso, né, na PB, como é que entra na PB, como é que entra nesses grupos. Porque a gente... É um debate que ele é tão grande, tão grandioso, que eu acho que só dá para fazer ele quando a gente está articulado. Então, por exemplo, a gente faz parte hoje da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, né? A gente está tentando se articular a vários grupos nacionais e quem sabe também mais vezes, mais grupos internacionais também, porque é um debate que ocorre a nível local e global ao mesmo tempo, né? Então, você tem essa interface. Bem, eu acho que essa é a forma de ingresso também na PB que eu ia comentar. Legal, obrigado, Fernando, Bia. Eu vou trazer mais algumas perguntas aí do nosso público. Bem, o Alan Ruiz, Bia, ele perguntou já mais no começo da nossa live, às 7h15, falou muito bacana a série The Peyote Files, quando vai ter um sobre cogumelos? Daí tem outro aqui que é uma pergunta do Luiz Fernando Toffoli, às 7h45. Para ambos, como vocês veem a questão da propriedade intelectual no campo dos usos dos psicodélicos? O que é o correto? No que vai dar isso com o capitalismo psicodélico? No minuto seguinte, a Isabel de Rose emendou com a pergunta do Toffoli, perguntando como fica a questão dos indígenas e populações tradicionais nesse debate sobre propriedade intelectual nesse campo. Acho que vamos fazer essa por enquanto. Essas. Precisa tirar o microfone, Bia. Foi mal. Pergunta super difícil do Toffoli. Eu quero prefaciar a minha resposta dizendo que eu adoro o Toffoli, que para mim tem um apelido especial de Toffolindo, e é um dos meus melhores amigos, e saudoso Toffoli. A gente organizou o Jornada Plantas Sagradas juntos na Unicamp, e já fiz várias visitas à Unicamp e à casa dele. Aliás, todo ano que eu vou ao Brasil, gosto de passar com as bênçãos do meu mestre Toffoli, e esse ano está um vazio, porque não recebi essas bênçãos dele, e nem de todos os meus outros amigos queridos. Então, agora a sua pergunta é difícil, né? Me ferrou. É super difícil essa pergunta, porque é a pergunta que está rolando no momento aqui, nos Estados Unidos, é isso, né? Eu tive um convite agora para participar de um debate que chamava Legalize Psychedelics, e era um debate que era eu e o Rick Doblin, um negócio super assim chique, super mainstream, numa rede de rádio, super com milhões de pessoas. Foi, acho que, a coisa mais importante e famosa que eu já fiz, e faz pouco tempo, e eu fiquei meio apavorada, foi difícil, e era eu e o Rick Doblin contra o Kevin Sabet e o Jeffrey Lieberman. Esse Jeffrey Lieberman é o ex-presidente do American Psychiatrist Association. E o Kevin Sabet, ele foi consultor de drogas do Clinton, Obama e Bush. E é o típico proibicionista, entendeu? É aquele proibicionista, assim, de carteirinha, que fala um monte de coisas completamente distorcidas e cheias de
enfim, manipulação. E toda a pegada dele era ser contra a legalização dos psicodélicos, porque ele fazia um paralelo da legalização dos psicodélicos com o campo da legalização da cannabis. Aliás, gente, esse debate está disponível em inglês, vocês podem ver no YouTube. Mas então o argumento dele era um argumento que, se você legalizou a cannabis, e aí surgiu esse Big Cannabis, que ele chama, o Big Tobacco e Big Cannabis. Então, que o negócio da cannabis virou um grande business, com milhões de dólares e todo enfim, um aparato agressivo de lucros, de licenças e impostos e permits, né? Licenças para operar, que acabou excluindo a todas as pessoas pobres ou negras ou pessoas que têm um registro de atividade criminal, ficaram excluídas do mercado, e ficou caríssimo para as pessoas autônomas, independentes, os antigos trimmers, né, as pessoas que limpam as folhas da cannabis, ficaram todas excluídas do modelo, e todas as pessoas que entraram no campo, custa caríssimo. Então, ele era contra a legalização dos psicodélicos, porque ele falou que ia acontecer com os psicodélicos a mesma coisa que aconteceu com a cannabis e a mesma coisa que aconteceu com o tabaco, ou seja, indústrias que iam ficar sendo financiadas por grandes empresas para ganhar milhares de dólares. Então, eu falo que é uma coisa de má fé, o argumento dele, porque até parece que ele está super preocupado com aquela pessoa do gueto, né, ou com aquela família humilde, né, que mora num quartinho, que está trabalhando ali com a cannabis e que ficou excluída do mercado. É um argumento de verdadeira má-fé e parte dessa manipulação toda proibicionista com um novo disfarce. Então, e o Rick Doblin ridicularizou ele, falou assim, the boogeyman, né, this boogeyman of big psychedelics, né? Esse bicho-papão, esse monstro, que seria o Big Psychedelics. E o que eu falei para ele foi o seguinte, eu falei, Kevin, eu fico muito feliz de ver seus interesses, né, sua preocupação pela justiça social, pela inclusão, e eu convido você a se unir a nós no movimento psicodélico, porque este é exatamente o tipo de debate que a gente está tendo no nosso movimento. Então, some-se a gente, venha junto pensar essas questões, e todo mundo riu, porque foi uma sacaneada que eu dei nele, e ele falou, haha, não, obrigada, eu vou ficar aqui onde eu estou mesmo. Então, toda essa história para dizer que sim, é um perigo, e esse é o debate do momento, né? Esse é o debate quente do momento. Eu vou estar num panel no dia 18 de maio, que é organizado pela Sociedade Psicodélica da Inglaterra, que, aliás, é um super exemplo de sustentabilidade, é a maior organização, uma sociedade psicodélica do mundo. Eles têm um mailing list de mais de 80 mil pessoas, e eles têm uma sala num prédio que eles compraram com o dinheiro dos membros. Então, eles são um exemplo para a gente de que é possível você ser uma galera do bem e fazer um negócio legal, coletivo, com todas as peias, brigas e desafios de trabalhar em equipe, né, que é que nem um casamento, é difícil, mas é possível. Então, a gente vai ter essa conversa. E aí, o grande vilão da história no momento é esse Compass Pathways, que é essa empresa que está fazendo uma série de movimentos de patentes, tentando patentear um monte de coisa. Então, o que significa isso? Você tem um espectro. Então, você, nas práticas da Big Pharma, né, das empresas farmacêuticas, você pode fazer patentes ou você pode fazer patentes mais agressivas. Então, mais ou menos uma visão mais assim balanceada, que, vamos dizer, não é inteiramente acabar com o capitalismo e rejeitar a existência do capitalismo, mas aceitar que essas substâncias, mal ou bem, vão entrar no mercado capitalista, que os psicodélicos estão chegando nisso, e essa é a realidade, é dizer que você pode fazer patentes sobre coisas que são realmente inovações, que são autênticas descobertas, e não ficar fazendo um monte de patente mentirosa que é uma manipulação do sistema,
porque o que acontece? Você cria um monte de pedido de patente que daí as pessoas concorrentes têm que ficar combatendo. Isso é caríssimo, demoradíssimo e complicadíssimo. Então, você cria um peso nesse sistema de patentes que, teoricamente, seria uma coisa que poderia proteger algumas invenções e ter alguma legitimidade. Agora, no limite, isso também pode ser questionado, porque aí é complicado. Os psicodélicos não são como uma coisa qualquer, e têm as suas raízes históricas, e têm as suas conexões, né, com populações indígenas e com certos contextos. Então, eu acho que, para mim, a gente está mais interessado nesse ativismo da descriminalização e do direito aos usos rituais e aos usos recreativos e aos usos sociais, aos usos pessoais, né? Também nesse debate, esse Kevin ficou falando, né? Mas porque você fica falando de xamanismo na América do Sul, mas aqui não é assim, aqui é o Super Bowl, aqui é grandes empresas. Eu falei, não, você está equivocado. Nos Estados Unidos também existem 1000 rituais, existe todo um circuito de raves e de festivais transformacionais, que eles chamam, né, tipo Burning Man, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa militância para ter esse acesso que não passe mediado pelas grandes empresas farmacêuticas e não passe mediado necessariamente por um uso médico. Então, todo o meu respeito ao uso médico, eu também tenho um emprego no MAPS, eu também sou parte do MAPS, eu sou Public Education and Cultural Specialist e apoio essa pesquisa científica e pesquisa médica, mas no Chacruna a gente defende um direito ao uso para além desse uso médico e para além desse uso, enfim, em laboratório, com ensaios clínicos de FDA, e aí talvez sem, já está meio no final, não vai dar tempo, mas sem entrar muito, acho que uma das mesas mais quentes da conferência que a gente acabou de ter, Plantas Sagradas nas Américas, justamente foi com a Dayara Tucano e o Miguel, que é Eva Jonoy, que é Inga, da UMIAC, e eles questionaram duas mulheres norte-americanas, enfim, brancas e super bem intencionadas e com as melhores das agendas, mas que querem levar a ayahuasca para fazer ensaios clínicos nos Estados Unidos através de uma empresa que é um Public Benefit Corporation, que é um tipo de empresa que tem retornos sociais, vamos dizer, tem limitações ao lucro e tem obrigação de investir em pesquisa e de devolver à comunidade, então não é um tipo de empresa do mais agressivo possível, mas de toda maneira procura usar patentes e tem investidores e querem levar a ayahuasca para o clinical trials no FDA. Para elas é uma coisa bacana, porque elas querem usar a planta em si e não sintéticos, que seria uma coisa super progressista, né? Porque até hoje só se sabe de 2 preparações botânicas que receberam apoio do FDA, e seria uma coisa inédita, né? Você não trabalhar com psilocibina sintética, LSD, MDMA ou êxtase, mas sim as próprias plantas. E elas também querem fazer levar xamãs, praticantes xamânicos para os clinical trials. Então, para elas estão fazendo uma coisa progressista e legal, e elas acham que vão ajudar a reclassificar a ayahuasca, e isso vai dar legitimidade para a ayahuasca, outros usos da ayahuasca, não só médicos, mas foram questionadas pelos indígenas nos seus próprios termos. Então, é toda uma discussão muito interessante que está começando, acho que agora no Brasil também, e vai dar muito o que falar. Bem, eu vou fazer um comentário breve, né, sobre esse tema, mas é um tema que a gente tem se debatido na associação. Em geral, a gente tem entendido que esse processo de patente, seja da Compass Pathway, né, do GMP, né, o Good Manufacturing Practices, né, é o modo farmacêutico padrão, né, para produção de um tipo de produção de psilocibina, e seja outros tipos de patente que venham também deste mesmo modo, eles acabam privilegiando apenas, novamente, a grande empresa, né? É a grande empresa que acaba gerando lucros exorbitantes dentro desse processo. E realmente eu sinto que é momento de que a gente possa ter pesquisas clínicas também na academia
que não apenas usem o modelo farmacológico baseado numa certa noção de que o efeito de uma limpeza, de um efeito limpo da substância, né? Da substância sintética, como se aquela substância isolada tivesse o efeito apenas naquele neurotransmissor e fosse um efeito limpo, e aquilo que eu quero, o controle total da quantidade de princípio ativo, etc. E esse debate é um debate que, na minha opinião, não é favorável também a nós, não é favorável digamos, principalmente ao sul global, não é favorável à nossa cultura e também não é favorável a perspectivas terapêuticas para o Brasil, assim, porque, por exemplo, a gente estava falando de acessibilidade, né? E qual é a diferença da gente poder usar, por exemplo, um cogumelo, né, que tenha não só a psilocibina, mas que tem toda a questão do efeito entourage, né, o efeito comitiva, como a gente traduz, né, assim, a interação entre diferentes substâncias desse próprio cogumelo, e também é muito mais barato, né? Então a gente tem, por exemplo, o caso da ketamina e da esquetamina, para nem falar de substâncias totalmente naturais, né? Mas a gente acaba gerando aí um custo excessivo, e essas pesquisas, muitas vezes, né, por mais importantes que sejam, e eu também acho que são fundamentais, né, elas são realmente importantes, né, para o avanço do debate sobre psicodélicos, sobre o avante do debate clínico sobre psicodélicos, e podem ajudar muitas pessoas, eu não tenho dúvidas disso, porque eu tenho tido a ciência, né? Eu acho que a gente tem dados aí, cada vez mais meta-análises, né, avaliando vários tipos de uso de psicodélicos no campo clínico, mas eu acho que é isso. A gente tem também que olhar para outras alternativas, né? Que não nos deixem à mercê apenas dessa forma de produção de grandes indústrias farmacêuticas. Então, que a gente possa ter, por exemplo, o cogumelo é um exemplo porque foi realmente a questão da Compass, da patente da Compass, que está rolando, esse debate está quente. O quanto a gente poderia ser beneficiado também se a gente tivesse na academia também outras formas de pesquisa clínica, né, com as substâncias in natura, né, e não apenas as substâncias isoladas. Evidentemente, esse é um debate longo, não é um debate que se esgote com poucas palavras, não é um debate que se esgote fácil, existem diversas perspectivas que a gente pode olhar para isso, né, mas obviamente eu também não estou respondendo o Toffoli, né? Mas aproveitando a pergunta dele para fazer algumas reflexões, tá? E também não queria aqui deixar registrado aqui meu parabéns para a Bia, do pré-aniversário da Bia, né? Parabéns para a Bia. Pô, legal, pessoal, muito bom, hein? O debate, eu acho que é isso aí, falando mais livre mesmo, né, Fernando? Como vai abrindo as questões aí, cada pergunta que as pessoas trouxeram. Eu não sei, já estão aí chegando no final do nosso encontro, né? Eu acho que o debate está muito bom, mas vai abrindo para várias possibilidades, vários caminhos. Eu vou escutando vocês aqui. Eu também, durante muito tempo, coordenei o Edley, né? Uma ONG que trabalha com redução de danos, penando aqui. Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos conhecer ONGs de lá, era uma outra realidade. Assim, a galera fazia almoço, jantar com um doador para receber grana, umas coisas. Eu falava, nossa, eu faço isso em São Paulo, no Brasil, não vem ninguém, eu vou ter prejuízo com a comida que eu comprei para eles lá. Então, eu acho muito interessante ver esse contraste entre as realidades, assim, e a gente vendo como a gente vai encontrando autonomia, né, nas militâncias aqui no Brasil, né, e se inspirando e vendo o que dá para aproveitar com esse o que a gente vai vendo que a Bia vai fazendo lá, que, nossa, eu admiro muito aí, Bia surfando na onda mesmo lá. E, bem, eu vou passar para vocês para fazerem, a gente tem várias perguntas, vários comentários que fizeram, eu vou passar para vocês fazerem, assim, os comentários finais, para que a gente não se estenda demais, e daí a gente passa depois para a Flávia para fazer aí uma fala de fechamento. E, Bia, meus parabéns, você aí, ó, 50 aninhos, maravilha, já é elder, assim, ó, de orientar aí o caminho das pessoas há muito tempo, viu? Só agora é a idade que tá chegando, mas esse lugar você já ocupa aí. As minhas palavras finais
positive vibrations, muito axé, entendeu? Eu acho que a gente é brasileiro e take for granted, não sabe reconhecer as belezas do Brasil, e aquele negócio, né, a galinha do vizinho põe ovo maior, e a gente parece que sempre está procurando uma outra coisa que está em outro lugar, né? Eu já morei em 4 países, eu estou fora do Brasil, eu morei no Brasil, na Alemanha, no México, Estados Unidos, estou fora do Brasil faz 11 anos, e sempre parece que tem algum outro lugar onde é melhor. Eu acho que a gente tem que procurar a nossa felicidade dentro da gente, e cabe a gente construir os nossos sonhos, as nossas esperanças. Acho que a gente está vivendo um período terrível, né? É muito triste, e muita violência também. O nosso amigo Ibra, do Chacruna, no México, ele foi assaltado e levou umas porradas no sábado. Eu já tive um revólver apontado para mim, não sei, umas 8 vezes na minha vida. Essa questão do Covid, o genocídio indígena, Bolsonaro, o Bolsonaro encarna todos os tópicos que são queridos para a gente, mulheres, índios, direitos humanos, aborto, psicoativos, ele é a antítese de tudo que a gente acredita. Então, entre um Bolsonaro e um Trump e Covid, é tão difícil a gente ficar são no mundo. Eu acho que cabe a gente buscar mais compaixão e tentar criar esses vínculos, essas comunidades virtuais, onde a gente pode se fortalecer e criar as nossas utopias, né? E eu ainda acho que os psicodélicos, as populações indígenas, o Brasil, a nossa querida América Latina com as suas veias, né, escancaradas, elas ainda são um lugar potente de questões, de esperanças, de alternativas, e gostaria de stand in solidarity, como se fala nos Estados Unidos, com todas essas populações marginalizadas e todas essas lutas. Eu acho que a gente não pode perder a esperança e a gente tem que continuar, como diz o Che Guevara, hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás, né? Então, estou procurando esse balanço fino do ativismo com o bom humor e com a alegria e com a compaixão. Essa é a marca do Chacruna, excelência intelectual, ativismo, mas também não se levar tão a sério, né? Saber rir de si mesmo e saber como é bom aquele papo depois da ayahuasca, aquelas histórias, é o melhor, né? As piadas, sacanear todo mundo, tudo que aconteceu, esse humor, essa capacidade de rir de si mesmo, é muito deliciosa, é muito latina, e isso é uma coisa que a gente cultiva também no nosso ativismo, tem que fazer as coisas de um jeito leve, astral, legal, divertido, vibrante, senão fica muito duro, né? E, assim, toda essa questão do fogo interno no movimento é muito chato, muito desgastante. Então, convido todo mundo a entrar nessa alta vibração, né, da energia engajada, ativista, mais legatária do verdadeiro conhecimento, seja acadêmico, seja indígena, coisas sólidas, e quem seguir esse caminho, acho que encontra o que estiver procurando. Eu estou encontrando, estou me sentindo feliz, estou me sentindo realizada, tirando uns quilos extras, né, do Covid, que não é fácil, né, mas estou me sentindo bem nos meus 50 anos, agradeço todos, aí no Brasil já é quase meu aniversário, e aí é isso, né, quase sempre eu fico meio emotiva porque dá saudades. Agradeço a todos e também quero dar parabéns ao Camis pela sua coragem nesse processo de transição, de identidade, enfim, tudo isso que implica. É isso, pessoal. Quem quiser também me seguir, eu estou no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, Labate Bia. E quero também agradecer de novo ao Lucas, toda a equipe, todo mundo. Um grande abraço aqui da Bahia da Califórnia.
Bem, gente, então queria também começar nessas considerações finais já agradecendo, né, a toda a Camis, né, o Lucas, ao Bruno, a toda a galera do Ciência Psicodélica, tem sido muito legal. E assim, eu estou muito satisfeito com esse debate, né? Eu acho que a gente consegue realmente. A gente precisa disso, né? Eu acho que a gente precisa disso, não tem outra palavra, assim, né, para dizer. Eu acho que a gente precisa ter mais debate sobre essa reflexão, né? Que a gente consiga falar sobre saúde psicodélica sem só um olhar biomédico, que a gente consiga discutir cultura psicodélica, que a gente consiga discutir também com uma visão psicossocial, trazer para esse debate. Então, eu fico muito, muito satisfeito, muito feliz, né? E nesse momento, né, eu acho que, como a Bia falou, né, de extremamente difícil, né, e é muito complicado, né, a gente vê o quanto a gente está, assim, quanto a humanidade, quanto mais pessoas estão em sofrimento, quanto mais pessoas estão adoecendo, né? E adoecendo porque muitas vezes você não tem políticas públicas de seriedade, você tem no Brasil um presidente que, né, fala lá compra remédios que não servem para nada, enquanto em vez de comprar vacina, fala um monte de bobagem, menospreza a morte, menospreza o sofrimento do outro. E eu acho que a contraposição disso é exatamente, né, o que a gente constrói. Né, é o cuidado empático, né, com o outro. E com a cultura, com a política psicodélica também é a mesma coisa. Então, para mim, assim, enquanto psicólogo agora, não enquanto, né, só integrante da PB, assim, é muito duro a gente ver e saber, por exemplo, quanto é importante o MDMA, por exemplo, para dentro de um contexto de suporte, quanto ele pode ser importante para tantas pessoas. E aí você atende um paciente, como eu já tive que atender, que a pessoa está lá e passou por um trauma terrível, e você sabe que você poderia usar aquilo e você não pode, sabe? E você vê um amigo seu, agora num contexto de festa, sabe, morrendo por conta de porque usou uma substância adulterada, tomando N-etilpentilona e ficando 3 dias, né, e numa trip achando que enlouqueceu de vez, e o serviço médico não sabe o que fazer, a gente, assim, é muito duro, né, ver amigas queridas, amigos queridos sendo, às vezes, presos, né, de forma totalmente injusta. É um momento muito difícil, e eu acho que é o momento exatamente que a gente tem que criar rede, criar conexão, né, então, assim, assim, a PB, eu falei pra caramba da Associação Psicodélica, mas eu acho que a gente apenas engatinha. Mas é um engatinhar que eu acho que eu tenho muita esperança que esse engatinhar gere frutos muito bonitos, assim. E para mim, na minha vivência pessoal, já gerou, né? Já gerou por muitas coisas que eu já vi acontecer. Então, agradeço demais de estar aqui nesse debate com pessoas que, para mim, são grandes referências nessa reflexão, são grandes referências de vida, de conhecimento. E é isso. Obrigado, gente. Nossa, sensacional. Não sei se o Bruno quer fazer uma fala final. É isso? Queria agradecer demais. Muito potente o que a gente teve hoje aqui. E vários temas para a gente poder pensar. Eu agradeço demais a Bia, o Fernando, o Bruno. Queria agradecer também o convite que o Lucas e Camis fizeram para eu estar apresentando aqui hoje. E obrigada. E próximo mês, no dia 2 de junho, nós teremos a próxima live. Então, fiquem ligados, acompanhem a gente nas redes sociais, Chacru, na PB. E é isso, gente. Uma boa noite e com um pouco de esperança depois dessas duas falas que acho que dão aquele calorzinho, né? Que o momento está difícil, mas a gente pode esperar juntos, numa luta coletiva, a gente espera que isso melhore. Boa noite, gente.